Boa tarde, eu sou a Letícia, estou fazendo um trabalho para minha turma e o trabalho é da matéria de CNE para a professora Roseli Moreto. E o trabalho vai ser sobre, escolhemos um tema, né, muito interessante, sobre toque. E para isso, ninguém melhor do que a psicóloga Luciane para estar esclarecendo e tirando algumas dúvidas. Boa tarde, Luciane, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Então, doutora, a senhora pode nos esclarecer algumas dúvidas, explicar bem certinho o que é o toque, para as pessoas entenderem melhor, assim? Sim, lógico. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele se trata de angústias que a pessoa geralmente não consegue lidar com ela e ele desenvolve a obsessão, que nada mais é do que o pensamento que você não consegue controlar, e a compulsão, que é o ato em si. Por exemplo, o ato de lavar as mãos constantemente, né? Tem pessoas que têm a compulsão pela limpeza, então essa pessoa necessita lavar aquela mão várias vezes ao dia. Tem pessoas que, além de lavar a mão várias vezes ao dia, necessita que seja com uma água muito quente, né? Outras precisam passar bastante sabão na mão. Cada pessoa tem uma angústia, uma compulsão diferenciada. Essas obsessões, elas são ideias, imagens ou até mesmo impulsos que invadem a nossa consciência de forma repetitiva. Então você fica o tempo todo lembrando dessa obsessão, e aí vem o ato em si, que é o fazer, né? É o comportamento estereotipado e repetitivo que não leva à conclusão de nenhuma tarefa. Como eu mesma pontuei, lavar as mãos. Tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de, na hora que vai sair do ambiente, volta, confere as portas, vai, tranca, destranca, vê se está bem trancada, tem uma necessidade. Outras pessoas, ao caminhar pela rua, tem que andar, não pode pisar nos meinhos dos asfaltos, né, das emendas, das lajotas. Elas só pisam se for na lajota inteira. Outras só pisam se for no meinho da lajota. Eu tive paciente que ele tinha um toque, ele tem um toque muito exacerbado, e no caso dele nós tivemos que aposentá-lo porque se tornou incapacitante a vida desta pessoa. Então ele tem transtorno de limpeza, né, o transtorno obsessivo compulsivo pela limpeza e também pela religião. Então tudo que ele começa a pensar, ele imagina que algo, ele está fazendo algum pecado. Então que tem a santa dele lá, que ele começa, mas eu comecei a fazer isso, a santa disse que é pecado, então agora eu vou ter que bater minha cabeça 10 vezes na parede para eu poder ficar livre desse pecado. E ele vai e bate a cabeça 10 vezes na parede. Em outros momentos ele tem toda a perna queimada. Por quê? Porque ele pensou em alguma coisa e aí ele achou que aquele ato era pecaminoso e foi lá e se queimou todinho com bituca de cigarro. Então eu tenho pacientes que têm o transtorno de limpeza. Não vai em salão de beleza, por quê? Porque a moça pode estar com a mão infectada porque pegou em outras pessoas e aí não consegue nem com as suas próprias ferramentas, né, de alicate, lixa, consegue fazer a unha porque acha que pode ser infectada. E aí usa álcool direto, lava a mão direto. Então esse transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno que acaba afetando a vida da pessoa de uma maneira total, muitas vezes. Quando não parcial, muitas vezes total, deixando essa pessoa incapacitada. Ou seja, é um transtorno bem sério, né? Sim, sim, precisa de medicamento. Não é só a terapia, né? A parte psicológica. Precisa sim de uma medicação para poder ajudar a manter essa angústia, essas obsessões. Uhum. Mais alguma coisa que você gostaria de saber? Em que idade, por exemplo? Não tem essa idade. Já tive pacientes com 6 anos de idade que começou a desenvolver esse transtorno. Tive pacientes na fase da adolescência, pacientes na fase adulta.
né? Em todas as fases o ser humano pode vir a desenvolver o transtorno obsessivo. E esse transtorno tem cura? Não, não tem cura. Ele é amenizado através da terapia e também através da medicação, mas ele não tem cura. Então a pessoa nunca fica, digamos que 100%? Não. Vou te relatar um caso de uma paciente que tinha transtorno de limpeza. Com a terapia isso conseguiu ser amenizado, então ela nunca fazia as unhas, né? Porque ela acreditava que ia ser infectada. A terapia ajudou ela no sentido de leva seus pertences, tenta fazer na sua casa, no teu ambiente, para que ela diminuísse essa angústia em relação de ser infectada. Melhorou, mas não solucionou completamente. Se for, no caso, uma criança, ocorre da mesma maneira com a que ocorre em um adulto? Sim. Na criança é muito mais fácil você ter o transtorno de limpeza, que é o lavar as mãos compulsivamente, pentear o cabelo compulsivamente, ou começar, por exemplo, brincar com a boneca, ter que colocar todas as bonecas certinhas, vai lá, olha novamente as bonecas, tenta colocá-las numa posição corretamente. Começa com coisas tão pequenas que os pais têm que ter bastante cautela, assim, observar seus filhos para perceber se eles não estão tendo esse tipo de comportamento, esses tipos de atos. Sim. E mais alguma coisa que a senhora tem para nos falar, assim, que a senhora acha interessante ressaltar? Que é sempre importante que se você perceber que alguém da sua família tem esse transtorno, que seja encaminhado para um tratamento ou farmacêutico, né, com a parte de medicamentos mesmo, ou com um tratamento psicológico, que nós temos terapias que dão muito certo. Hoje em dia existem vários tipos de terapia, uma delas é a cognitiva, que ela é focada para esse tipo de transtorno. E tem, assim, em poucas consultas você já consegue um resultado bem bacana. Então tá, muito obrigada, doutora. De nada. Nossa turma agradece muito pela entrevista. Acho que vai ser bacana, vai esclarecer muitos tabus para o pessoal da nossa sala. E vai ser muito interessante. Então a gente quer agradecer a senhora. Muito obrigada. Caso tenha alguma dúvida, depois você me traz que eu tento sanar. Sim, pode deixar. Obrigada.